dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos então aqui dando continuidade ao nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o capítulo número 11, que diz o seguinte: o cinema faz isto, a televisão também. Por que você não faz o mesmo? Há muitos anos atrás, o Philadelphia Evening Bulletin estava sendo alvo de perigosa e surda campanha. Circulava um rumor malicioso. Os anunciantes eram avisados de que o jornal estava publicando muito anúncio e poucas notícias, o que não constituía uma atração para os leitores. Uma ação imediata se fazia mister. Os rumores deviam cessar de uma vez. Mas como? Eis o caminho que foi seguido. O Bulletin compilou os assuntos de leitura de uma edição regular num dia comum, classificou-os e publicou tudo isto em forma de livro. O livro foi chamado Um Dia. Continha 307 páginas, tantas quanto um livro de capa dura. Entretanto, o Bulletin havia publicado todas essas notícias e todos os artigos num só dia, e vendido não por alguns dólares, mas por alguns centavos. A impressão deste livro pôs em evidência o fato de que o Bulletin publicava enorme quantidade de assuntos de leitura interessantes. Apresentou os fatos mais vivos, interessantes, impressionantes do que vários dias de explicação e meras palavras podiam ter feito. Vivemos o dia da dramatização. Afirmar apenas uma verdade não é bastante. A verdade tem de se tornar viva, interessante, dramática. Você tem que fazer demonstrações. O cinema faz isso. A televisão faz isso. E você terá que fazer o mesmo se quiser merecer atenção. Os técnicos em decoração de vitrines conhecem o extraordinário poder da dramatização. Por exemplo, os fabricantes de um novo veneno para ratos ofereceram aos compradores uma propaganda de vitrinas que incluía 2 ratos. Na semana em que os ratos estiveram expostos, as vendas foram 5 vezes superiores à normal. Os comerciais de TV abundam com exemplos do uso das técnicas de dramatização para vender produtos. Sente-se uma noite antes seu aparelho de TV e analise o que os anunciantes fazem em cada uma de suas apresentações. Você notará como um remédio antiácido muda a cor do ácido no tubo de ensaio, enquanto que o remédio do concorrente falha nessa eficácia. Como uma nova marca de sabão ou detergente torna limpa uma camisa engordurada, quando a marca do concorrente a deixa cinzenta. Você verá um carro manobrando uma série de curvas e desvios, muito melhor do que sobre isso ser informado. Rostos sorridentes e felizes se derramam diante de uma variedade de produtos. Todos esses anúncios dramatizam para o espectador as vantagens do que quer que seja que esteja vendido, e eles conseguem fazer com que o consumidor os compre. Você mesmo pode dramatizar suas ideias nos negócios ou em qualquer outro aspecto de sua vida. Jim Yemans, que trabalha como vendedor para a companhia NCR, National Cash Register, em Richmond, Virgínia, contou como fazia uma venda com o recurso da dramatização da demonstração. Na semana passada, visitei uma mercearia da Redondeza e observei que a caixa registradora utilizada por ele era extremamente antiquada. Aproximei-me do proprietário e disse-lhe: "O senhor está literalmente jogando fora seus centavos toda vez que um freguês compra uma mercadoria." Em seguida, atirei no chão um punhado de moedas de centavos. Imediatamente prestou mais atenção em mim. Simples palavras tinham despertado nele o interesse, mas o som produzido pelas moedas, ao se chocarem contra o chão, o deteve. Foi então que ouvi dele o pedido para que eu substituísse suas máquinas velhas por outras novas. Isso também funciona na vida doméstica. Quando o velho apaixonado propôs casamento à sua amada, usou apenas palavras de amor? Não. Ele se ajoelhou aos pés dela, uma atitude que de fato mostrava que se propunha. Hoje não pedimos em casamento ajoelhados, mas muitos pretendentes ainda criam uma atmosfera romântica antes de colocar a pergunta. Dramatizar aquilo que se deseja também dá certo com crianças. Joe B. Fent, Jr., de Birmingham, Alabama, tinha problemas com o filho de 5 anos e com a filha de 3, que não pegavam nos seus brinquedos. Assim, inventou um trem. Joe era um engenheiro, capitão Casey Jones, no seu triciclo. O vagão de Janet estava ligado nele e à noite enchia o cabo. Seu vagão,
de carvão. Daí montava, enquanto o irmão a levava em torno da sala. Procedendo assim, a sala ficava limpa, sem sermões, discussões ou ameaças. Mary Catherine Wolfe, de Mishawaka, Indiana, vinha tendo alguns problemas no trabalho e resolveu discuti-los com o chefe. Na manhã de segunda-feira, solicitou uma reunião com ele e disseram-lhe que estava muito ocupado, que ela marcasse com a secretária uma entrevista no final da semana. A secretária informou-a de que a agenda dele estava muito apertada, mas que se faria o possível para arranjar uma horinha. A senhorita Wolfe descreveu o que aconteceu do seguinte modo: ela não me deu uma resposta durante toda a semana. Toda vez que lhe perguntava sobre a entrevista, respondia-me que o chefe não poderia me atender, e dava a sua razão. Na manhã de sexta-feira, retornei e ainda não havia nada definido. Realmente queria vê-lo e conversar sobre meus problemas antes do fim de semana. Perguntei então a mim de que maneira o conseguiria. Finalmente resolvi o seguinte: escrevi-lhe uma carta formal. Acentuei na carta que compreendia perfeitamente o quanto devia estar ocupado durante a semana, mas disse que era importante para mim uma entrevista. Incluí uma carta formulário e um envelope endereçado a mim e pedi-lhe a gentileza de preenchê-lo, ou mesmo que a secretária o fizesse e que me enviasse. A carta formulário era assim: a senhorita Wolfe, poderei recebê-la no dia da manhã da tarde. Aqui não fala, aqui acho que o livro acabou comendo o horário. Mas enfim, continuando. Darei minutos do meu tempo. Coloquei a carta na caixa de correspondência dele às 11 horas da manhã. Ah, sim, é porque realmente era o contexto. Vou voltar um parágrafo então, porque eu que me atrapalhei. Então, senhorita Wolfe, poderei recebê-la no dia da manhã da tarde. Darei minutos do meu tempo. Coloquei a carta na caixa de correspondência dele às 11 da manhã. Às 2 verifiquei a caixa. Lá estava o envelope endereçado a mim. Ele havia respondido minha carta formulário e dizia que me receberia à tarde, dando-me 10 minutos do seu tempo. Conversamos durante 1 hora e resolvi meu problema. Se não tivesse dramatizado o fato de que realmente precisava vê-lo, neste momento provavelmente ainda estaria esperando um horário que lhe fosse conveniente. James B. Boynton tinha que apresentar um longo relatório do mercado. Sua firma terminara um estudo exaustivo para uma grande marca de creme hidratante. Os dados eram necessários o mais breve possível sob pena de redução da publicidade. O interessado era um dos maiores e mais formidáveis homens em matéria de anúncios. Já na sua primeira aproximação havia fracassado. A primeira vez que fui lá, confessou o Sr. Boynton, envolvi-me numa fútil discussão sobre os métodos usados na pesquisa. Ele argumentou, eu argumentei. Disse-me que eu estava enganado. Eu procurei provar-lhe que estava certo. Finalmente, para minha satisfação, vi vitorioso meu ponto de vista. Mas o meu tempo se fora, a entrevista se findara e eu não obtivera resultado. A segunda vez, não me fiz acompanhar de números, tabelas e dados. Fui ver este homem, dramatizei meus fatos. Quando entrei no seu escritório, estava telefonando. Enquanto terminava a conversa, abri uma maleta e espalhei 32 pequenos potes de creme hidratante sobre sua mesa. Todos os produtos que ele conhecia, todos eles competidores do seu creme. Em cada pote, tinha eu colocado uma etiqueta descrevendo os resultados da pesquisa comercial. E cada etiqueta narrava a história rapidamente, dramatizada. O que sucedeu? Não houve mais discussão alguma. Ali estava alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Tomou um e outro dos potes de creme e leu a informação da etiqueta. Uma conversação amistosa teve lugar. Estava vivamente interessado. A princípio, deram-me apenas 10 minutos para expor meus fatos, mas os 10 minutos passaram, 20 minutos, 40 minutos, e ao fim de 1 hora nós ainda estávamos falando. Eu estava apresentando os mesmos fatos que havia apresentado anteriormente, mas desta vez estava empregando a dramatização, a demonstração, e que diferença isso causou. Então aqui chegamos no princípio 11 do nosso capítulo, que diz: dramatize suas ideias. Final do capítulo número 11.